Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Lopes, eu sou formado em jornalismo, tenho uma especialização em marketing e hoje eu atuo na área de marketing, atuo como supervisor de um departamento de marketing numa empresa aqui de Foz do Iguaçu. Eu me formei em jornalismo em 2009, no final de 2009, né? Então já tem aí mais de 10 anos que eu estou formado na área. Atuei alguns anos na área, então hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre como é que é essa profissão do jornalismo, né? Que ela é uma das formações das formações de comunicação social que são possíveis de ser feitas nos cursos superiores, nas universidades aqui no Brasil. Bom, basicamente o que a gente aprende no curso de jornalismo, né? Eu entendo assim, acho que é um ponto interessante de vocês refletirem sobre essa profissão é de que o jornalismo ele é uma profissão baseada, estruturada em texto. Por que texto? Né? Pensar, não, mas jornalista não trabalha só com material escrito, né? Trabalha com rádio, trabalha com televisão, trabalha com assessoria de imprensa, mas independente de qual veículo que você esteja trabalhando na condição de jornalista, a base da profissão é a escrita de texto, é o trabalho de... você trabalha muito com texto, com leitura, com escrita, e, por exemplo, quem trabalha em rádio precisa escrever o roteiro da matéria que vai ser veiculada, mesmo que você tenha que falar depois, falar verbalmente, né, sobre a notícia, aquela notícia precisa de um texto prévio para que ela seja gravada ou falada ao vivo, né? Então a questão do texto ela está sempre muito presente. Quando a gente fala de televisão é a mesma coisa. O repórter ele precisa de um texto para poder gravar a sua reportagem, a sua matéria. Então tem todo o processo de construção de comunicação que ela é estruturada em texto. Então no curso de jornalismo você passa muito por esse processo de escrita e de leitura também, porque a leitura ela é muito importante para a formação do jornalista, visto que a gente precisa lidar com muito conteúdo, precisa pesquisar, precisa estudar, precisa entrevistar as pessoas, precisa saber lidar com informações de diferentes tipos de assunto, né? Então, às vezes você está fazendo uma reportagem sobre economia, daí no outro dia você está fazendo uma reportagem sobre a área de saúde, no outro dia um acontecimento específico, enfim. Então, o jornalista tem que ter essa visão abrangente da realidade. E quando eu fiz a faculdade, quais eram as disciplinas que eu tinha, né? Por exemplo, primeiro ano era mais uma parte assim de formação teórica, né? Então, eu tive teoria da comunicação, eu tive filosofia, eu tive história do Brasil, mas também tive disciplinas práticas, por exemplo, tive fotografia, eu tive redação jornalística 1, eu tive também disciplinas de, como é que se diz assim, de economia, enfim, para ter uma abrangência mais teórica e uma visão mais macro assim da realidade. E em todas as disciplinas precisava ler muito. Aí depois no segundo, terceiro ano começam as disciplinas mais práticas, né? Apesar de você já ter redação 1 no primeiro ano ali, no segundo ano eu tive redação 2 e aí comecei a produzir para o jornal da faculdade matérias, reportagens, artigos. Também tinha a disciplina de rádio, eu não lembro se era rádio 1, rádio 2, não lembro se também era numerado agora, faz tanto tempo que eu já não lembro mais. Mas tinha essas disciplinas de rádio, também tinha disciplina de televisão, tinha uma outra disciplina da parte de mídias digitais, que na época, em 2009, ainda não era tão forte, estava começando o processo de blog e tudo mais, redes sociais também, mas hoje é uma área que predomina, né? Ela é a principal área que a gente precisa estudar em termos de comunicação hoje, não desprezando as mídias tradicionais como televisão e rádio e jornal impresso, que ainda são importantes, mas as mídias digitais elas tomaram uma proporção muito maior do que na época de quando eu me formei. Mas a base ainda é a mesma, né? É estruturar texto, trabalhar com conteúdo e informar as pessoas. E aí, no último ano, foi mais projeto, foi mais as disciplinas de finalização do curso ali. Então, uma visão bem geral assim, de como é que foi fazer jornalismo. Aí, falando do mercado do jornalismo, né? Como é que é atuar neste mercado? Você pode, obviamente, trabalhar nas mídias tradicionais como repórter, como redator, como editor. Você pode trabalhar com N funções na produção daquele jornal, seja um jornal impresso, um jornal para um rádio, um jornal televisão, mas obviamente pela própria estrutura hoje em dia desses veículos de comunicação, a maioria dos profissionais está concentrado nos grandes centros urbanos, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são as cidades que mais concentram jornalistas, né, no Brasil.
pelos veículos de comunicação que estão nessas cidades e por serem grandes centros urbanos, grandes centros econômicos, e muito das notícias acontecem nesses lugares, né? Nas cidades menores também tem seus veículos de comunicação, tem os jornalistas atuando, mas o mercado é muito mais restrito. E mesmo nos grandes centros, o mercado é bastante restrito porque há uma quantidade maior de jornalistas do que a demanda por jornalistas nesses veículos de comunicação. E um ponto importante que vocês saibam é que, pelo menos até o momento atual, o diploma de jornalista não é mais obrigatório para o exercício dessa função, o exercício dessa profissão. Uma pessoa com um curso superior em outra área, por exemplo, economia, direito, enfim, pode exercer essa profissão. Então ainda existe essa competição com outros profissionais de outras áreas que podem vir escrever sobre os assuntos que eles têm em domínio e atuar dentro desses veículos de comunicação. Essa obrigação ela caiu justamente no ano que eu estava me formando, então foi uma coincidência assim não muito legal da época ali, mas o mercado está aí, né? Ainda tem muito jornalista que atua nos veículos de comunicação, existe o mercado, apesar dele ser restrito, e o mercado onde eu atuei no meu histórico dentro do jornalismo, eu não atuei por muito tempo, né? Depois de me formar, atuei 2 anos e meio na área de assessoria de imprensa, dentro de uma instituição, instituição pública, né? Numa prefeitura. Então, eu atuei ali como assessor de imprensa durante esse período, que é uma das possibilidades do jornalismo. E o que o assessor de imprensa faz? Ele justamente atua na mediação entre os veículos de comunicação, que às vezes precisam acessar, seja uma prefeitura, um governo do estado, ou às vezes um político, ou até uma empresa, uma instituição privada, uma organização não governamental. Às vezes a imprensa precisa ter acesso a essas instituições e quem faz essa mediação é esse assessor de imprensa, que reúne as informações internamente e passa para a mídia, né? Então, quando fala assim, a assessoria de fulano falou que ele está bem depois da cirurgia. Assessoria geralmente é assessoria de imprensa, né? Assessoria que faz essa mediação. Então, essa é uma possibilidade também que é uma das que emprega muito os jornalistas do nosso país, né? E ainda tem toda a possibilidade de trabalhar com as mídias digitais, né? Seja podcast, canal no YouTube, tem muitos canais especializados em notícias de N segmentos, por exemplo, a área de esportiva tem muitos canais, a área de tecnologia tem seus canais também no YouTube e redes sociais, enfim. Então tem muito jornalista que consegue sobreviver, consegue trabalhar de maneira autônoma, empreendendo, produzindo seu próprio conteúdo, usando a facilidade que as mídias digitais possibilitam hoje. Mas, ainda assim, preciso ressaltar para vocês que é um mercado bastante difícil, né? E eu optei por não seguir no mercado de jornalismo porque eu quis continuar trabalhando com a parte de comunicação mais voltada para o marketing, né? Eu percebi depois de formado que era essa linha que eu queria seguir, então eu fiz uma especialização nessa área e aí, desde 2013, 2014, que eu comecei a me direcionar para essa área. Bom, a média salarial do jornalista gira ali em torno dos R$ 3.000. Isso sempre depende, né, de qual cidade que a gente está falando. Se é um grande centro urbano, às vezes vai ser um pouco mais. Se é numa cidade menor, muito provavelmente vai ser um pouco menos que isso. E também depende da função que a pessoa exerce, o tamanho da empresa em que ela está e tudo mais, né? Mas vai girar em torno mais ou menos desse valor. E se você tem interesse em seguir nessa área, se você quer ser jornalista, se você gosta dessa profissão e quer se dedicar a ela, a primeira dica que eu dou assim, é se dedicar bastante ao desenvolvimento da capacidade de ler e escrever com profundidade, com qualidade. Assim, o jornalismo ele é uma profissão de comunicação, então a base da comunicação é o texto, é a construção de informação de maneira organizada em texto, né? Seja falado, seja escrito, seja da forma como for. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é tentar, desde o início do curso, tentar ter um direcionamento em relação a onde você quer se colocar dentro do mercado. Se você vai empreender, criando um conteúdo próprio, se você vai atuar mais no rádio ou na televisão, se você vai atuar no segmento mais digital, enfim, definir para onde você quer o mais cedo possível para você poder se colocar nesse mercado, já buscando estágio, buscando contato com os veículos do lugar onde você mora. E muito provavelmente, se você quiser crescer em termos profissionais, você vai ter que, dependendo da cidade onde você está, você vai ter que se mudar. Você vai ter que ir para uma cidade onde tenha
digamos assim, veículos de comunicação de maneira veículos mais estruturados, que têm mais capacidade de empregabilidade, né? Tem muito jornalista, por exemplo, no caso do Paraná, quando a gente fala do Paraná, que isso eu já vi acontecer muitas vezes, o jornalista que ele começa atuando numa subsidiária ali, num canal, falando de canal de televisão, começa no canal de televisão de uma cidade menor, e aí, se ele se destaca, ele muitas vezes é levado para Curitiba, e esses de Curitiba muitas vezes são levados para São Paulo. Quando a pessoa se destaca, ela vai crescendo dentro do canal e acaba por migrar de cidade. Então a pessoa tem que estar ciente disso, que isso é muito comum dentro da carreira de jornalista, né? E basicamente é isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, que vocês tenham aprendido bastante sobre o que é ser jornalista. E é isso. A gente se vê numa próxima. Até mais.